O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Efésios, no capítulo 6, verso 12. Efésios capítulo 6, verso 12. Dizendo: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal que regem nas regiões celestes. Até aqui, irmãos, nós nunca ouvimos falar tanto em guerras e rumores de guerra, ou notícias sobre colapso financeiro, e talvez nós estejamos pensando que estamos à beira do fim, que Jesus predisse nos seus sermões escatológicos. Essa tensão é real e nós não podemos negar, mas há uma guerra bem mais real, irmãos. E ela está sendo travada dentro de cada um de nós e talvez nós cristãos nem percebemos ainda. Há uma guerra muito maior do que essa guerra que tanto a mídia repercute. As pessoas estão falando sobre guerra o tempo todo, sobre guerra política, colapso financeiro, polarização, censura, uma ditadura implícita, disfarçada, como se tudo estivesse prestes a explodir. Os cristãos nunca estiveram tão bem informados por causa da mídia, que hoje está na palma de todos nós, né? Se nós fôssemos hoje fazer aqui uma plenária para debater o julgamento do presidente Bolsonaro, todos nós saberíamos tecer um comentário ou uma opinião a respeito. Por quê? Todos nós estamos muito bem informados. O YouTube está aí, as redes sociais estão aí, o Instagram está mais vivo do que nós. Então a gente recebe notícia pelos veículos de comunicação a cada segundo. Hoje existem aplicativos, irmãos, que nos trazem notícias, é ou não é, Renata? Antes dessas notícias serem veiculadas pelos maiores veículos de comunicação. Então, eu preciso dizer algo, irmãos, com toda a sinceridade pastoral que me cabe nessa manhã. A maior guerra da nossa geração não é essa que nós estamos vendo, assistindo pelos jornais, nas redes sociais e pelos meios de comunicação. A verdadeira guerra está acontecendo dentro das famílias. A verdadeira guerra está acontecendo dentro de nós. A verdadeira guerra está acontecendo dentro da igreja do Senhor Jesus. Esse texto que nós lemos, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal que regem nas regiões celestiais. O que Paulo, o apóstolo, quis dizer, ou ele quer dizer, e ele disse através desse texto. O que esse texto representa? Ele quis dizer, irmãos, que por detrás de tudo o que está acontecendo, das ideologias nas escolas, da normalização do pecado, da violência, da banalização da fé, existe por detrás um conflito espiritual. Existe por detrás um conflito real, que nós poderíamos chamar de guerra invisível. E se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, eu chamaria de a batalha da fé. É o que nós estamos travando nesses últimos dias. E se não dermos a devida atenção a isso, irmãos, nós vamos começar essa batalha perdendo. Existem relacionamentos que nós já entramos divorciados, que nós já entramos separados, porque nós não discernimos a leitura daquilo que Deus está querendo nos dizer. E existem guerras invisíveis em que a igreja entra perdendo, porque ela não consegue discernir o propósito, a razão, o meio, o fundamento, o contexto daquilo em que ela está vivendo. Eu acordei 4 da manhã essa noite, e não foi por causa do calor, não. Eu botei um umidificador do lado da minha cabeça, para ver se eu durmo melhor. Então, está parecendo assim aqueles bafos de incêndio macumba na minha cabeça, aquela fumaça branca, que está me deixando igual essa parede. Levei para o meu quarto e liguei e o negócio está jogando aquele vapor branco na minha cara, meu rosto. Mas às 4 da manhã eu acordei, irmãos, e eu voltei para a cama agora às 8 da manhã. Enquanto todo mundo dorme na minha casa, o Espírito Santo de Deus me acorda, eu vou lá para o meu escritório e vou escrever, ouvir a Deus, orar. E
Nessa madrugada, o que o Espírito Santo de Deus diz ao meu espírito é isso. Nós não podemos, como igreja, irmãos, entrar numa batalha sem discernimento, porque se nós entrarmos sem discernimento, nós já entramos perdendo. Nós já entramos derrotados, sem discernir as guerras que Deus tem para nós. Cristãos estão distraídos, pastores estão cansados, igrejas estão divididas entre o entretenimento e o ativismo. Se você pegar aqui em Brasília, por exemplo, alguns nomes, o que mais tem é entretenimento e ativismo. São agendas atrás de agendas, preletores atrás de preletores, banners atrás de banners, divulgando eventos, conferências, congressos, avivamentos, etc, etc, etc. E igrejas, mega igrejas superlotadas por causa do entretenimento e o ativismo. E a fé que foi entregue a nós, irmãos, corre o risco de ser abandonada pelas próximas gerações. Não há uma mensagem, um esboço que eu escrevo em que o meu espírito não passe desapercebido, irmãos, das próximas gerações. Porque nós estamos vivendo uma ameaça nítida de que se não houver um investimento maciço no coração dos nossos filhos, irmãos, nós não teremos uma geração evangelizada no futuro. Prestem atenção a isso, pais. Pelo amor de Jesus. O lugar do seu filho é no culto. Não é em outro lugar. A banalização do culto se tornou cada vez mais pragmática no meio dos pais evangélicos, e eu só posso dar a eles o nome de evangélicos e não cristãos, porque os pais evangélicos estão esvaziando os cultos, juntamente com os seus filhos, para compromissos outros que não são os compromissos eclesiásticos. Se nós não evangelizarmos os nossos filhos, irmãos, e não prepararmos essa geração para servir a Jesus, daqui 15, 20 anos, nós não teremos um crente que presta na face da terra. Não teremos. Se você, pai, não for atento para discipular e doutrinar o seu filho em casa, à base de Bíblia, mas é Bíblia mesmo, irmãos, doutrinando, discipulando, nós não teremos mais um filho que funcione na fé. Nós corremos um risco eminente do abandono total das famílias nos templos. Então, o maior inimigo numa guerra invisível é que nós podemos estar sendo atacados sem perceber. Os nossos filhos estão sendo atacados e às vezes nós estamos ofuscados, sem compreender um palmo à nossa frente daquilo que o inimigo está investindo na vida dos nossos filhos. E essa guerra já começou e talvez nós não estejamos preparados para enfrentá-la. Essa guerra exige de nós, irmãos, preparo na palavra de Deus, o manuseio das Escrituras. Podemos nos valer de muitos recursos ou métodos para enfrentar uma batalha, mas a palavra de Deus é uma arma fundamental para enfrentarmos essa guerra. Nós não venceremos nenhuma guerra, irmãos, se nós não estivermos munidos das Escrituras Sagradas, da palavra de Deus. O mundo está em ebulição, em todos os continentes. A gente vê um crescimento e uma instabilidade através dos conflitos militares. Agora a gente acompanha a guerra entre Rússia e Ucrânia, que nunca termina. Tensões crescentes entre os Estados Unidos e a China. Bombas nucleares sendo construídas. Não sei quantos de vocês leram o jornal, mas há 1 ou 2 semanas atrás soltaram uma matéria dizendo que o Trump ia jogar uma bomba no Rio de Janeiro. Até brinquei dizendo, estou abortando minha ida para o Rio, porque eu não sei quando a bomba chega lá. E por que o Rio de Janeiro, irmãos? Por que o Rio de Janeiro? Basta a gente fazer uma leitura espiritual bem sólida e nítida. Nós cristãos não somos burros, porque nós temos toda a Bíblia ao nosso favor. Eu disse, vamos começar pelo Cristo Redentor. Que Deus nos guarde, que a gente não esteja lá. Nós vivemos uma tensão enorme, política, religiosa, financeira, cambial. Aqueles que têm dinheiro aplicado agora estão surfando na onda, porque a taxa Selic está em 15%, irmãos. Que saudade que eu tenho de 5 anos atrás, quando eu tinha uma aplicação no Santander. E eu pagava o meu apartamento no Gama só com rendimento, sem tirar R$1 do bolso. Me rendia mês quase R$3.000, uma aplicação que eu tinha no Santander. Eu sorria para as paredes. Como é bom, irmãos, os R$3.000 se você dá um prego na barra de sabão, é maravilhoso. 15% de taxa Selic agora, os bancários aqui estão de plantão, não é, Gabriel? E por aí vai.
Isso não vai se manter, daqui a pouco baixa. Porque nenhuma economia no mundo se mantém com uma taxa Selic de 15%, vai ter que baixar. Porque os juros estão lá em cima. Não tem brasileiro ou brasileira que dê conta disso. Mas é a famosa frase, o famoso ditado, enquanto uns choram, outros vendem lenço, para enxugar a lágrima do rosto de quem está chorando. Ameaças nucleares, ditaduras silenciosas, uma guerra econômica, guerra de taxas e impostos, e ao mesmo tempo uma inquietação moral e espiritual em todas as camadas da sociedade. Valores que por séculos foram inegociáveis agora estão sendo relativizados. Vemos hoje crise de verdade e de autoridade. A crise do sentido. A autoridade das Escrituras, irmãos, está sendo rejeitada. A autoridade da família está sendo desconstruída. A autoridade da igreja é desrespeitada e a autoridade de Deus está sendo zombada. A autoridade das Escrituras está sendo cancelada. Eu venho de uma época em que ainda se carrega a Bíblia na mão para ver o culto. Em que os cristãos e os irmãos ainda abriam Bíblia para ler o texto que está sendo pregado na hora da prédica. E agora a gente não ouve mais aquele barulho das folhinhas. Ó, passando assim, ó, aquele barulho gostoso de folha. Não ouve mais, porque o crente sai de casa, preocupa com a roupa que vai vestir, mas não sabe onde está a Bíblia. Se não sabe onde é que está a Bíblia no domingo para vir para o culto, imagina na semana. Como, irmãos? Que mediocridade é essa? A que nível nós chegamos como cristãos? Esses cristãos que querem passar por guerra, esses cristãos que querem debater economia, que querem debater política, debater sobre tudo, mas não sabem onde que está a Bíblia durante a semana. Passa por uma provinha, e me perdoem os psicólogos, os terapeutas, os psiquiatras, com todo amor e respeito, mas passam por qualquer provinha. As primeiras pessoas a serem consultadas são os terapeutas. Ontem estava lá com a Carmélia, me chama o Pedro Vitor para dizer, pastor, ele tem consulta terça-feira com o terapeuta. Eu não estou dizendo nada contra. Me ouçam e me discernam, por favor. Irmãos, mas essas pessoas não recorrem mais às Escrituras. Não recorrem mais a Jesus. Porque agora parece que é o terapeuta que resolve todos os problemas e Jesus não funciona mais. O Espírito Santo não funciona mais. Parece que morreu, o Espírito Santo não está vivo. O discernimento falha. Mateus capítulo 24, está escrito, Jesus disse que nós ouviríamos falar de guerra, fome, terremotos, muitos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não há nenhuma novidade nisso, irmãos. O texto é conhecido de todos nós, e essas coisas vêm acontecendo desde que Jesus regressou aos céus. Não há nada novo debaixo do sol. Por exemplo, o relativismo dentro da igreja. O mais preocupante é que essa decadência cultural e espiritual não ficou apenas do lado de fora da igreja, está dentro da igreja. Hoje estamos assistindo púlpitos que evitam a confrontação do pecado, porque os pastores não querem mais perder membro. Porque se perder membro, perde dízimo, perde oferta e a igreja vai fechar. O verdadeiro pastor e o verdadeiro profeta, irmão, está se lixando para o crente que não gosta de ouvir a verdade. Porque a verdade nua e crua e absoluta é a Escritura, é o que está dito, é o que está escrito. Não podemos nos furtar, irmãos, de sermos ministros do Evangelho para agradar A ou B, C ou D. Mas a verdade tem de ser pregada. Igrejas que abandonaram a sã doutrina para agradar os ouvintes e aumentar os seus números. Cristãos que querem circos e não igreja para lhe darem destinos. A apostasia se tornou palatável, isso é, atraente, agradável, e a verdade insuportável. E essa é a realidade de muitas igrejas por onde nós passamos por aí, infelizmente. E talvez você possa dizer, isso está acontecendo no mundo, mas não está acontecendo comigo. Deixa eu dizer algo, irmãos. O que está acontecendo lá fora, logo vai acontecer conosco, se nós não nos posicionarmos. O que está acontecendo nas famílias do outro, do vizinho, logo vai acontecer na minha e na sua, se nós não tomarmos providências cabíveis e urgentes. As redes sociais já moldaram a nossa visão de mundo.
As ideologias já chegaram às escolas dos nossos filhos. A superficialidade já penetrou os nossos hábitos devocionais. E a frieza espiritual, ela vai se instalando devagarzinho, sutilmente, sem que a gente perceba. Devagar ela está instalada dentro dos nossos lares. A frieza espiritual é como uma névoa que vai cobrindo a nossa visão. Igual quando a gente está dirigindo em plena neblina, vai só piorando a situação. E a gente não enxerga mais um palmo à nossa frente. A guerra espiritual não é apenas um conceito abstrato. Ela é real e nós estamos dentro dela, querendo ou não. Todo crente que aceitou Jesus, que recebeu Jesus, que tem o Espírito Santo morando em você, querendo ou não, irmão, você está diante de uma guerra espiritual. Visível. O que a Bíblia ensina sobre batalha espiritual e o que acontece com aqueles cristãos que se atrevem a enfrentá-la despreparados, desmuniciados. A guerra espiritual, ela é espiritual. Efésios capítulo 6 foi o texto que nós lemos e estamos avisados com relação a isso. E, portanto, ela não está visível a olho nu. Nós não conseguimos pegar, mas ela existe. Ela é tão real quanto o ar que nós respiramos. Efésios capítulo 6 e o verso 12, que foi o texto que lemos, Paulo não está escrevendo isso, irmãos, com uma metáfora ou uma figura de linguagem. Ele está nos alertando para uma realidade invisível. Existe um sistema espiritual comandado por Satanás, atuando para destruir a fé e a verdade que está dentro de você e dentro de mim. Todos os dias, a meta do diabo é fazer com que você desista. É fazer com que você jogue a lona. Desistir, não consigo mais. Talvez você tenha se afastado da Bíblia, do plano de leitura anual, que agora nós estamos lendo os profetas menores, né? Vamos sair de Daniel, que é um profeta maior, e vamos entrar nos profetas menores. Pastor, os profetas menores são menores porque não teve tanta fama quanto os outros? Não, são menores porque o volume literário na Bíblia é bem menor do que, por exemplo, o profeta Daniel, o profeta Jeremias e por aí vai. Mas não significa que são profetas menores em relação à sua importância profética na Bíblia. Pelo contrário, são tão importantes quanto os outros porque falaram e atestaram e profetizaram e foram usados por Deus para atestar a igreja com relação ao confronto do pecado e a chamada ao arrependimento. Então, e como essa guerra se manifesta, se ela é invisível? Ela acontece quando somos tentados a viver como se Deus não existisse. Quando relativizamos, quando trocamos a obediência pela conveniência ou pelo lucro pessoal. Vocês veem por aí, dá um Google, pesquisa sobre esses pastores agora contemporâneos. Tantos pastores relativizando, irmãos, o que há 2 anos atrás diziam sobre pecado. Diziam sobre os coaches. E agora onde é que esses pastores estão? Assentados à mesa dos coaches. Fazendo o que, irmãos? Conveniência, lucro pessoal, desespero financeiro. Pastores vendendo literalmente a sua alma para o diabo. Porque precisam de socorro financeiro. Porque precisam de network jurídico. Porque precisa de network no governo, político, econômico, que satisfaça as suas ambições. Tá cheio deles por aí. Lotado, não é um só não. Não é só esse que vocês viram essa semana na internet. Bem próximo de nós aqui em Brasília. Não se trata só dele. Ele, irmãos, me desculpa a expressão, é um pinto molhado na chuva. Dos piores, o menor. Porém, a gente não pode subjugar as sutilezas e as armadilhas dessas pessoas, porque são altamente estratégicos e se unem em aliança e pactos com pessoas que têm algum aplauso, proeminência no Brasil. Mas não se preocupem, a igreja está guardada, porque ela não é do homem, ela é de Jesus. Essa batalha ela se manifesta no entretenimento que emburrece a alma. Eu já preguei algumas vezes, já preguei 2 ou 3 vezes, irmãos, falando que o pecado emburrece. Porque o pecado retira de nós a inteligência, a capacidade de criar. O pecado retira de nós ideias. Irmão, quando você peca, faz esse teste. Porque a gente peca todo dia, né? Romanos 3, 23. Faz esse teste.
Peca conscientemente para você ver se no outro dia pela manhã você vai amanhecer mais burro do que você era antes. Você não tem inteligência intelectual para pensar ou criar uma ideia sobre nada, porque o diabo do Satanás, que está grudado em você, tira de você inteligência e capacidade de pensar, de criar, de ter gás, humor, inteligência, ânimo, coragem, força, vigor, vitalidade para você guerrear o seu dia a dia. Essa batalha, ela se manifesta no ensino que despreza a Escritura, no pastor que já não abre mão, que já não abre mais a Bíblia para fundamentar as suas exposições bíblicas. Já viu o pastor que começa a pregar e não lê mais Bíblia? Pois é. Porque ele começa a pregar fundamentado nas suas filosofias humanas, nos pensadores literários, nos filósofos de literatura, mas a Bíblia já não é mais a sua ferramenta. Quem sabe aqui ou acolá, no final da prédica, ele fala sobre um texto bíblico só para não deixar você tão em confusão assim. Mas presta atenção, irmãos. Toda a exposição bíblica precisa ser obrigatoriamente fundamentada nas Escrituras. Se não for, fuja desse pregador em nome de Jesus. Corra dele. Esses rios, esses youtubers, esses videozinhos que você tem preferido, os seus favoritos, presta atenção. Tem muita gente séria nesse Brasil, mas também tem muito vagabundo nesse Brasil, que engana fácil um crente raso. A igreja ela está desarmada para enfrentar essas batalhas e muitos estão tentando enfrentar essa guerra sem tempo de oração, sem leitura bíblica, sem discernimento, sem raiz na palavra de Deus, sem jejum. Não deixa para você ler Bíblia só aqui no culto de domingo. Você tem que ler Bíblia em casa, você tem que estudar, você tem que pesquisar, você tem que se esmerar no jejum, na sua devocional. Tem muitos cristãos tentando sobreviver com versículos soltos no Instagram, com algumas lives esporádicas que assistem dos seus pastores e coaches prediletos. E só vive disso, só se alimenta disso, passa a semana nisso. Escolhe pregadores preferidos, nenhuma rejeição, nenhum preconceito com relação a isso. Você pode ouvir o pregador que você quiser. Você pode elencar para você o pregador que for preferido a você, mas escolha bem. Faça boas escolhas. Alguém disse, quem são os seus pregadores preferidos? Olha como o irmão é eclético. Hernandes Dias Lopes, Reverendo Augustus Nicodemos, Tiago Brunet e Edir Macedo. Aí não dá, irmão, aí não vai. Isso quando o Pablo Marçal não vem como o primeiro da lista e depois parte para o Reverendo Augusto Nicodemos. Aí dá, irmão, para confiar na cristandade de um ser humano desse? Dá? Não dá. Não houve conversão, não houve vida de conversão, não houve experiência genuína com Jesus. Pelo amor de Deus, qualquer crente que sente para ouvir Pablo Marçal, Tiago Brunet, esses outros farofeiros por aí, irmãos, não se deve respeitar. E talvez vocês digam, pastor, você está falando isso hoje para se assegurar e deixar a gente seguro de que um certo pastor aí sentou com Pablo Marçal essa semana. Não, não é isso. Nós não precisamos disso. Porque é muito fácil, eu compreendo que vocês são crentes maduros. Toda a igreja e movimento aqui, irmãos, é formada por famílias, na sua maioria, de homens que conseguem conduzir muito bem suas casas e seus lares. Então não é qualquer idiota que cai numa falácia dessa. Não é. Nós somos conduzidos e dirigidos por aquilo que está escrito, não por filosofias vãs de pensadores que de forma estelionatária ganharam muita grana nesse Brasil enganando os idiotas, imbecis que não sabem pensar. Nós não somos desses. Judas, verso 3, está escrito, amados: quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Essa é a palavra, a epístola escrita por Judas. Irmãos, o que nos chama a atenção no texto é a expressão lutar pela fé, ou em outra tradução, batalhar pela fé.
O que está escrito aqui é que nós não devemos viver de maneira passiva, esperando que tudo se resolva sem que você não precise batalhar para manter a sua vida espiritual sempre em constante ascensão. Judas está deixando claro, irmãos, que nós precisamos batalhar pela fé. Não é batalhar pela fé num campo de batalha, é batalhar para que a sua fé não morra. É batalhar para que a sua fé não esmoreça, para que ela não desapareça. Todos os dias, irmãos, nós precisamos progredir na nossa fé. Ela não pode morrer, ela não pode deixar de existir. Essa fé que Deus nos deu nunca será preservada automaticamente. Ela precisa ser defendida. Ela precisa ser guardada e fortalecida, como Judas nos exorta no início da sua carta. Nós precisamos batalhar pela nossa fé. Eu particularmente, irmãos, nesses 32 anos de evangelho, quase 33 anos de evangelho, já vi muita gente se perder. Já vi muita gente desviar. Eliane e eu conhecemos, agora essa semana mesmo, a gente sabe, né, de uma irmã que desviou do evangelho. Foi profunda, mas que deixou Jesus à toa. E a gente sempre comenta sobre ela, a gente sabe que no fundo tem uma semente que foi plantada. Mas já vi, irmãos, muita gente abandonar Jesus, abandonar a fé por questões pequenas, periféricas, mas que não querem mais entrar numa igreja, afundar e nunca mais retornar ao caminho com Jesus. E digo isso com muita tristeza, irmãos. Ao longo da minha caminhada de fé, eu já presenciei muita queda, muita gente cair em pecado mesmo. Me lembro de uma época em que nós fizemos um intercâmbio de duas igrejas batistas, a Batista Nova Jerusalém, de onde eu era membro, e Eliane também foi membro, e a Batista do Planalto, ali no setor sul do Gama. Fizemos um intercâmbio, um dia de evangelismo, tal, irmãos, que inferno que foi aquele intercâmbio. Fizemos toda uma programação o dia inteiro, de manhã ação com os irmãos, à tarde evangelizando todo aquele setor ali do Gama, e à noite o culto para jogar as redes e colher aqueles irmãos que nós evangelizamos durante a tarde. Mas quando foi à noite, 2 irmãos que não vigiaram, jovens, adolescentes, estavam lá conosco, caíram em pecado sexual. Naquele intercâmbio, naquela tarde. E à noite, o pecado veio à tona. E foram os 2 expostos durante o culto evangelístico. Onde é que estão esses jovens hoje, irmãos? Se perderam. Nunca mais retornaram para o Evangelho. E por que isso acontece, irmãos? Gente sem alicerce profundo, gente que amava Jesus, mas que foi seduzido pelos ventos de doutrina, que foram seduzidos pelas vãs filosofias. E também ouvindo muita gente, porém, sem cultivar uma vida diária de devocional com Deus. Então, ouvir uma pregação de alguém aqui e acolá, irmãos, não é devocional. Devocional, irmãos, é você fechar a porta do seu quarto e abrir Bíblia. E fazer o seu estudo sistemático das Escrituras. É pegar o seu plano anual de leitura bíblica e focar nele. Porque é de lá que o Espírito Santo vai falar com você. Deus pode usar alguém pela televisão, pela internet, por um Reels, por alguma coisa, por algum vídeo que você assista, mas eu não conheço método melhor do que você e a sua Bíblia. Do que você e o Espírito Santo, sendo ministrados diretamente. Devocional é você dedicar um tempo a sós com Deus sem a interrupção de ninguém, apenas você e a sua Bíblia. Não tem tempo, pastor, cria o tempo. O dia só tem 24 horas, cria 25 horas. O Itaú é 30 horas. O Itaú é 30 horas. O Itaú se vira para poder ser um banco de 30 horas. Então você pode fazer 25 horas, 26 horas. Cria o tempo. Acorda 4 da manhã, 3. Bota o despertador para funcionar, você levanta e vai orar. Essa semana os irmãos são bem plugados na oração, estou percebendo. De madrugada tem mais gente orando. Tem mais gente botando mãozinha lá no grupo da igreja. Graças a Deus. Amém, amém. Bota o despertador, se você tem dificuldade, irmão, para acordar de madrugada, bota o despertador 3 da manhã, eu vou acordar e vou orar. Vou ler a Bíblia. Se você tiver muita dificuldade de acordar de madrugada, eu vou dar uma dica para você. Não coma tanto carboidrato à noite, porque ele realmente vai fazer você desfalecer. Você não vai ter força, vigor para acordar. Então toma só um chá.
e come uma salada, você vai acordar toda madrugada para orar, para buscar Deus. As crises pessoais e as decepções levam muitas pessoas a cair porque elas não estão com os seus pés espirituais firmados em Deus. Se você não está tendo esse tempo a sós, você está vencido na batalha da fé. Você já perdeu a batalha. Você precisa cumprir a sua conduta de devocional todos os dias. Porque de dentro das igrejas, irmãos, isso se tornou tão comum, a ponto de mexer de forma negativa com a fé dos cristãos. Por que que isso está acontecendo? Porque nós estamos perdendo o trilho. Estamos nos desviando do caminho. O culto se tornou um palco para grandes espetáculos, substituindo a exposição bíblica por palestras motivacionais. Transformaram a pregação do evangelho por autoajuda através dos coaches. Pregadores que evitam textos confrontativos. Músicas que exaltam e falam mais sobre nós do que sobre ele. Nós precisamos observar o tipo de música que estamos cantando. Sermões que giram mais em torno de nós do que em torno dele, do que em torno de Jesus. O povo de Deus é um povo que tem fome de profundidade, de base bíblica, de fundamento bíblico, mas estão sendo alimentados por açúcar e por isso o relativismo e o pragmatismo eclesiástico entrou na igreja. Nós estamos perdendo o fio da meada, estamos perdendo a rota. Estamos vivendo uma fé pragmática, não importa se é bíblico, importa se dá resultado. Não importa se é pecado, importa que eu estou tendo prazer. Porque nós estamos perdendo a veia, o sentido. Não importa se é bíblico, se lota a igreja, tá bom. Se o pregador é bom, se ele fala bem, se ele flui, se ele tem eloquência, vamos trazê-lo, sem conhecer de onde que esse cara é. Então não importa se glorifica a Deus. O que importa é se dar resultado. Esse tipo de comportamento envenenou a igreja. Está envenenando a igreja e está formando cristãos utilitaristas que só servem a Deus quando precisam dele. Crentes que se servem de Deus, mas que não servem a Deus. Crentes que querem tudo que Deus tem para fornecer, mas não querem fornecer sua vida para Jesus. Não querem entregar sua vida para Jesus. É o evangelho da conveniência, ele está se espalhando como uma praga, formando cristãos sem arrependimento, prometendo uma prosperidade sem renúncia, uma cruz sem peso e uma responsabilidade sem Cristo no centro de todas as coisas. Então esse não é o evangelho dos apóstolos, esse não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho que salva, esse não é o evangelho bíblico escrito nas Escrituras, irmãos, esse é um evangelho escrito por nós mesmos. Esse é um evangelho preparado por nós, camuflado por nós, relativizado por nós. E os cristãos estão sem raízes, sem profundidade em Deus. As igrejas, mega igrejas, estão cada vez mais lotadas. Lotadas de crentes que não conhecem os mandamentos, que não sabem qual é o primeiro livro da Bíblia, que não sabem qual é o último livro da Bíblia, que não sabe qual é o livro que está ao centro das Escrituras. Porque já não se estuda mais literatura bíblica em casa. Porque os pais já não se assentam mais com os filhos em casa para ensinar sobre os livros da Bíblia, sobre os Pentateucos. Ou se perguntarmos para os nossos filhos quais são os Pentateucos da Palavra de Deus, eles vão pensar que a gente está dizendo sobre alguma lei. Então, irmãos, talvez pareça chato ou enfadonho para nós tratar sobre esse assunto, mas é tão urgente, tão importante, que se formem os melhores cristãos da face da terra a partir de nós. Que nós nos preocupemos e dê o devido valor e a devida importância ao que estamos tratando entre nós, irmãos. Porque eu volto lá no início e nós não fizermos assim. Se o seu filho não encontrar você orando, se o seu filho não encontrar você com a Bíblia na mão, lendo, se o seu filho não souber que você hoje está se abstendo de um alimento para estabelecer um jejum por um propósito de Deus, daqui 15, 20 anos, irmãos, ele não vai mais saber sobre plano de salvação. Ele vai ficar bugado na mente sem saber se ele foi salvo ou não. Porque faltou quem ensine, faltou quem doutrine, faltou quem evangelize. Os nossos próprios filhos que somos nós os pais. Estamos nos transformando na geração moldada à soberania dos próprios desejos. E negamos a soberania de Deus e a pedagogia que Ele, o Senhor, está imputando a nós.
Então, os crentes maduros leem Bíblia e confundem a liberdade que Cristo nos dá para se tornarem libertinos da fé. É pecado beber? Não. É pecado embriagar. O problema é quando os crentes que leem Bíblia se tornam tão doutores daquilo que está escrito que agora confundem que agora eu posso beber todo final de semana. Que agora eu posso ir para uma mesa de bar, que agora eu posso convidar os outros crentes a se assentarem comigo e regar essa festa a muito álcool. Não vai dar bom. Não vai dar bom. É preciso vigiar e orar para nós não cairmos na tentação de sermos libertinos da santa liberdade que Deus nos deu. Quer beber, irmão? Então beba em algum lugar onde você mesmo saiba administrar essa santa liberdade que Deus lhe deu. Mas não provoque ninguém ao pecado. Não provoque ninguém à tentação daquilo que você não está sabendo administrar. Então a gente não pode se tornar doutor daquilo que está escrito para a nossa libertinagem. É a famosa frase, mas não está escrito? Não está escrito que eu posso? Está escrito que eu posso, só que o apóstolo Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso, mas convém? Convém a santos? Então a gente precisa fazer a ponderação, para que a gente não apavore ninguém, para que a gente não exponha ninguém à negação do Evangelho. A Escritura perdeu o centro, ela é lida, mas perdeu a sua autoridade bibliocêntrica no coração dos cristãos. Há uma autoridade nas Escrituras, irmãos, e nós precisamos ser submissos à autoridade da palavra. E, consequentemente, notamos que o desânimo, a fraqueza espiritual, na vida e no coração de tantos irmãos surge cada vez mais. Eu estou perplexo com tanta crise de ansiedade, com tantos irmãos sofrendo com crise de ansiedade. O irmão está 100%, daqui a pouco sai do seu normal. Nós temos no meio de nós parentela, recentemente uma sobrinha do meu pai foi internada no hospital psiquiátrico, porque de uma hora para outra começa com crise de ansiedade. É preciso o tratamento, de fato é preciso ser tratado. E estão aí os profissionais, como eu disse no início, que são instrumentos nas mãos do Senhor para tratar com esse tipo de situação. Mas nós precisamos, irmãos, voltar para o cerne da situação. Por que tanta crise de ansiedade? Por que tantos cristãos sendo bombardeados com isso, irmãos? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Não tem Bíblia em casa, só tem exposição das Escrituras no domingo. Esse é um erro fatídico. Não jejua mais, não tem mais vida de oração. Em casa, trancado no quarto, a portas fechadas, bota uma música, banco doido, banca doida, bota uma música, bota um som alto na sua casa, fecha a porta e vai orar. Anteontem, os irmãos da Congregação Cristã no Brasil, 2 casas ao lado da nossa, irmãos, era 11 horas da noite, começou uma oração tão alta, que eu olhei pela janela e disse, deve ser alguma briga, uma confusão, o marido batendo na mulher e por aí vai. Mas quando a gente conseguiu ouvir, era os crentes orando. E eles começaram a orar em línguas, irmãos, era 11 horas da noite, batucar pela casa, que eu falei, devem começar uma vigília agora, vai ser a noite inteira. Graças a Deus, meia-noite eles pararam. Mas foi uma hora de profunda oração, irmãos, um avivamento naquele quintal, e não era dentro da casa, não era no quintal, era na garagem, porque se ouvia audivelmente. E não se ouve mais a voz dos cristãos nem dentro do quarto, orando. Se ouve o Instagram falando, o pastor pregando pelos rios, mas não ouve mais a minha e a sua voz, falando dentro do quarto com o Espírito Santo. Aquele momento de choro e de contrição que o Espírito Santo fala e você cala a boca porque o Espírito Santo está falando. Não se ouve mais, a gente agora só ouve rios, só abre Instagram, para ouvir os pastores A, B, C, D, são tantos pastores prediletos que nós separamos naquela cadeia que o algoritmo já entendeu. É o Silas Malafaia que você gosta de ouvir. Eu vou entregar o Silas Malafaia para você. Eu vou entregar o Tiago Brunet, eu vou entregar fulano de tal, fulano de tal. Não se ouve mais a sua voz dentro do seu quarto, falando com o Espírito Santo. E nós precisamos ouvir a nossa voz, irmãos. Nós precisamos voltar para o nosso quarto de oração.
e receber revelações diretas do Espírito Santo para nós. Eu vou parar por aqui, ainda tinha bastante coisa. Talvez a gente continue no próximo domingo. Mas até aqui, irmãos, talvez seja o suficiente para que uma fé autônoma e madura seja gerada em nós. Nós precisamos de uma fé autônoma e madura. Uma fé que caminha sem que você precise ser animado, sem que você precise ser despertado por outras vozes. Você precisa acordar por si mesmo. Essa fé que caminha sozinha, que tem maturidade espiritual para começar a entregar um jejum, para iniciar um tempo de oração com Deus, diante das guerras, das aflições, das adversidades que nós vivemos. Que isso se inicie no seu quarto, que isso se inicie no seu carro, no banheiro, na sala, no departamento do seu trabalho, que ali de frente do computador você seja capaz de abrir o aplicativo da sua Bíblia, se você não tem ela impressa, e você leia um versículo bíblico que possa influenciar a sua vida durante a semana, que possa nortear você por meio do Espírito Santo durante a semana, mas que você não seja bombardeado pelas guerras, pelas opressões, pelas depressões, por essa tristeza que toma você, esse sofrimento, essa dor que toma você. No início do seu dia você não é capaz de fazer mais nada, absolutamente nada. Coloca um atestado, diz para o chefe que não vai, que não está bem. Irmãos, eu não quero aqui denotar que eu sou melhor que você, porque eu não sou. Eu não sou. Eu sou um comedor de feijão com farinha igual a você. Sou um ser humano igualzinho a você. Mas está aqui a minha esposa para não me deixar mentir. Eu vou fazer 41 anos agora, dia 10 de outubro. São quase 33 anos de evangelho. Não é 33 dias. E nesses 33 anos, irmãos, de evangelho, eu nunca, em nenhum dia pela manhã, nos 20 anos que eu estou com a Eliane, ela me ouviu dizer: eu estou muito desanimado hoje. Eu não vou sair, eu não quero fazer nada, eu estou triste, eu estou chateado. Nunca. Esses últimos dias e meses que nós passamos desse turbilhão, que vocês todos sabem que aconteceu, eu creio que a igreja é testemunha para dizer que eu nunca fiquei em casa para dizer: não, está tudo acabado, está tudo terminado, eu não quero mais nada, eu não quero mais servir a Jesus, não quero pastorear a igreja, não quero cuidar de ninguém. Durante esses dias e esses meses, irmãos, isso só serviu para me colocar para frente. Com muita alegria, com muita fé, com muito ânimo, com muita disposição, com muita coragem, com muita intrepidez, com muita determinação. Tem uma música lá atrás que nós cantávamos: eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. A gente cantava muito nas chegadas dos encontros. Essa música nunca fez tanto sentido para mim como nesses últimos tempos. Nunca fez tanto sentido, apesar de tanta guerra, de tanta aflição, de tanta adversidade, de tanta pressão que eu passo na minha particularidade pastoral, como marido, como pai, como cidadão, como empresário. Não pensem vocês que a minha vida empresarial é fácil, talvez a mais delicada hoje, mas eu estou feliz. Eu estou muito feliz, com muita vontade de servir a Deus, com muita vontade de cuidar dos irmãos, de amar os irmãos, de atender os irmãos. Talvez essa semana, irmãos, foi a semana que eu mais dei gabinete pastoral. E que satisfação de atender os meus irmãos, de amar os meus irmãos, de irmão mandar mensagem para mim e dizer: pastor, estou precisando falar aonde você está, eu estou indo agora. E de deixar tudo para poder atender os meus irmãos. Uma fé autônoma e madura, ela caminha, ela avança. Não obstante as lutas, as dores e as dificuldades, irmãos, deixa eu dizer uma coisa que não é novidade para você: isso vai te perturbar todos os dias. Você vai ter problema todo dia, dificuldade todo dia, casamento passa por dificuldade. Se o seu casamento é como o meu, porque nós estamos aqui na terra, tem dificuldade, tem dor, tem aflição, tem crise, tem guerra. Filho dá trabalho mesmo, principalmente quando se tem 3, quando não é só um. E eu quero dizer para você, pai, que só tem 1, 2, tenha mais, você vai ver o que é bom. Eu faço força para que vocês tenham mais, porque apesar de todo problema, de todo barulho, é bom cumprir a missão que Jesus nos dá, de carregar uma fé madura, cristocêntrica, determinada. Nós sabemos o que nós queremos, nós sabemos onde queremos chegar. É a batalha da fé. O diabo não vai desistir de você.
O diabo não vai desistir de perturbar você. O diabo não vai desistir de trazer problema para a tua casa, para o teu casamento, para os teus filhos, para os seus negócios, para as suas finanças. O diabo não vai desistir de querer destruir a sua vida. Ele vai colocar prova. Ele vai fazer você passar por privação todo dia. Mas, meu irmão, continua em nome de Jesus. Não para no meio do caminho. Continua batalhando a sua fé. Exercendo a batalha da sua fé. Abra a sua Bíblia todo dia. Você não vai querer. Você não quer ler Bíblia, você não quer jejuar, você não quer orar, você não quer fazer porcaria nenhuma. Mas é preciso crer, acreditar e continuar. Essa cama que você deita, que você não quer levantar dela de jeito nenhum, levanta e anda. Coloque marcha nos seus pés. Lute, isso é batalha espiritual. Efésios capítulo 6, verso 12. Isso é batalha espiritual, irmão, irmã. Não para não, continua em nome de Jesus. Não deixa o diabo falar e buzinar no seu ouvido que você não pode, que você não dá conta, que não é mais possível. Eu já ouvi muito isso, irmãos. Eu já ouvi demais isso. E deixa eu dizer, como autoridade pastoral na sua vida, de tanto ter ouvido, o diabo dizer para mim: que eu não daria conta, que não seria possível vencer. Ele desistiu de continuar dizendo isso no meu ouvido, porque está escrito: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra e vencerá todos os meus gigantes. Então a pior dor, a pior batalha que porventura você esteja passando não é maior do que o seu Redentor que vive e que vai se levantar sobre a terra e colocar por estribo dos seus pés todos os seus inimigos, inclusive essa opressão, essa tristeza, essa dor, essa fadiga, esse cansaço, esse desânimo, essa depressão, essa tristeza, esse sentimento de morte que te visita todos os dias. Jesus é suficiente. Ele é suficiente para você. Você não precisa de mais nada. Você não precisa de nenhum pregador. Você não precisa de nenhum Instagram para motivar você. Nenhum pregador motivacional, nenhum coach, nenhum Reels que possa motivar você. Você só precisa de Jesus Cristo no centro da sua vida. Você só precisa ser batizado, encharcado do Espírito Santo todos os dias da sua história. Você só precisa nessa cama, nesse leito de dor, nessa aflição, nessa luta, nessa tristeza que você está, clamar pelo nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. Ele é suficiente para você. Não seja um crente medíocre, não seja um crente ensimesmado, batizado nas suas próprias convicções de que você por si só se basta. Não, Jesus basta na sua vida, irmão. Não seja medíocre. Não seja medíocre. Pegue a sua Bíblia todos os dias. Você não quer, né? Você não quer, mas o Espírito Santo de Deus quer. Que você pegue ela, que você abra ela, que você estude, que você medite nela. Que você jejue, que você ore. Não tem demônio que resista ao poder da palavra de Deus. Não tem opressão que possa ser suficiente para te matar na sua cama, no seu leito de dor. Que a palavra que está escrita, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é apta para discernir pensamentos da alma e do espírito. Ela é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para salvar qualquer homem, qualquer mulher, qualquer criança que tem um edito de morte na sua direção. Ela é poderosa para salvar você, sua casa, seu lar, seu casamento, o pecado que tão de perto te assedia, os demônios que tão de perto te assediam todos os dias. Ela é suficiente. Ela é a palavra de Deus. Ela não é a minha, não é a sua palavra, ela é a palavra de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Saia desse lugar, em nome de Jesus, de morte, de tristeza, de dor, de desânimo, de vergonha, de humilhação, de ser... Você só perdeu a rota.
Você só perdeu o roteiro, você só perdeu o destino, mas aquele que é o autor e o consumador da sua vida, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Além de tudo que você imagina, sonha ou planeja, Ele pode. Então você precisa de um remédio? Vá no especialista, vá no terapeuta, vá no psicólogo, vá no psiquiatra, consulte o médico. Aqui na igreja nós temos médico, nós temos terapeuta, nós temos psicólogo. Mas não esqueça nunca de consultar Jesus. Não esqueça nunca de entrar para o teu quarto e consultar Jesus. Nós começamos hoje meia-noite, um jejum de 9 dias, sem o café da manhã. Eu quero, irmãos, em nome de Jesus, que durante toda essa semana, até terça-feira da semana seguinte, você poste no seu Instagram, no seu stories, no seu feed, seja o que for, e poste no grupo da igreja, no grupo do Parabelo, no grupo do Elas, a sua meditação bíblica. Todos os dias. Todos os dias. Vá lá e coloque. Meditação feita. Meditação feita. O Espírito Santo vai falar com você. Fique em pé no seu lugar, eu quero orar por sua vida. Não quero mais ficar em outras fontes. Não refrisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és. Senhor, em nome de Jesus, nós engrandecemos o Teu nome, exaltamos o Senhor na beleza da Tua santidade. Nós confessamos o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Reconhecemos a Tua salvação sobre nós. Nos entregamos totalmente a Ti, Senhor. Dizemos: Tu és o nosso dono, és o nosso mestre. Não constituímos para nós outro Senhor além de Ti. O Senhor é suficiente a nós. Nada nem ninguém, ó Deus, pode satisfazer os nossos anseios e as nossas necessidades, senão o Senhor em nós. Nos entregamos e ratificamos uma vez mais, ó Deus, a nossa dependência total do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Leva, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo, a uma busca incessante pela Tua presença, ó Deus, durante essa semana, em nome de Jesus. Ó Deus, que todas as guerras e rumores de guerra internos em nós, ó Deus, sejam banidos em nome de Jesus, debelados no nosso meio pelo poder que há no nome de Jesus. Assim nós oramos por homens, mulheres, crianças, famílias dessa congregação, meu Deus. Que haja um avivamento interno em nós, uma conversão genuína em nós, em nome de Jesus. Que milagres continuem acontecendo, meu Deus. Notícias maravilhosas continuem acontecendo, porque o Senhor está agindo, o Senhor está fazendo, o Senhor está manifestando novidades no meio da Tua igreja, em nome de Jesus. Assim nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus, pedindo que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus e as consolações do Teu Espírito estejam e permaneçam sobre essas famílias aqui representadas e sobre aquelas, ó Deus, que não puderam estar entre nós hoje. Visita cada um em nome de Jesus. Nós declaramos vida de Deus, o sopro do Espírito Santo sobre cada homem, mulher e criança dessa congregação.
Pedimos graça do Senhor, favor de Deus. Durante esses 9 dias de jejum, que a igreja esteja mergulhada em buscar a Tua face, em buscar a Tua presença. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos.